Olá, família IBAN, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu espero que todos estejam bem. Eu quero deixar algumas informações, algumas coisas importantes que a gente precisa estar atento durante esse tempo, tá? A primeira é que eu peço para que todos estejam seguindo, sendo fiéis à maneira de lidar com o Covid-19. Eu sei que o nosso país tem tomado algumas decisões, alguns comércios aqui na nossa cidade já estão começando a abrir, mas eu peço que todos estejam tomando cuidado, estejam seguindo as orientações para a gente combater esse vírus, tá bom? A gente sabe que isso daqui não é brincadeira, e eu já tenho percebido, eu fui no supermercado, eu vi mãe com criança no carrinho, e sabe, vivendo como se a vida estivesse normal, e a vida não está normal. A gente olha a situação mundial e a gente vê que é algo muito sério, parou o mundo, o Covid-19. Então, gente, não é brincadeira, não é porque aqui em Itabuna ainda não espalhou, a gente tem 3 casos no momento, não é porque a gente tem só 3 casos que significa que a gente pode viver uma vida normal. A razão da gente ter 3 casos em Itabuna é porque a gente estava em quarentena. Se agora todo mundo começar a sair, viver normalmente, não se proteger e não tomar os cuidados necessários, a gente vai sofrer também as consequências disso. Então tome cuidado. A gente sabe que existem as idades de maior risco, mas também nós sabemos que existem as idades onde pode passar o contágio, pode estar só disseminando a doença para outros. Então tome cuidado, se limpe, use o álcool em gel. Quando você sair e voltar para sua casa, vá, tome um banho, lave as mãos, entendeu? Cuidado com o contato com as crianças também, com os idosos. Então, por favor, siga as instruções que são necessárias. Não comece a viver sua vida normalmente. Eu sei que o nosso país, diferente de outros, não tem a possibilidade de manter muito tempo em quarentena e ficar muito tempo em quarentena. A gente precisa voltar a trabalhar, a gente sabe da nossa luta e deficiência nisso, mas a gente precisa cuidar também. Então cuide, por favor, cuide um do outro, cuide dos idosos, tá bom? Nesse momento, sejam sábios, tá bom? Não viva a sua vida como se tivesse tudo ao normal. Vamos combater isso. Lembra que cada vez que você combate essa doença, você está mostrando o amor de Deus ao próximo dentro de você. Então, a igreja é chamada para isso, para nós amarmos o próximo. Então, às vezes você pode ser a pessoa que esteja contaminado e nem sabe, porque não vai ter nenhuma reação, nada. Não vai ter nenhum sintoma da gripe. Então, mas você pode estar passando para alguém. Então ame ao próximo, se proteja, usa máscara, usa luva, usa álcool em gel, usa o que for necessário. Não fique em lugares cheios de gente. Eu passei no banco hoje, estava lotado de gente, ninguém estava cuidando de espaço que é exigido para a gente cuidar. Ninguém estava, parece que estava tudo normal. Isso é um perigo, tá bom? Então vamos estar atentos a isso. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, eu primeiro, antes de falar disso, eu quero ler um texto para vocês, que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, Paulo ele vai falar algo muito fantástico aqui para nós, algo que abre o nosso entendimento para como a igreja deve agir, também nessas situações. Ele começa em 2 Coríntios 8 falando para a igreja em Corinto a respeito das igrejas na Macedônia. As igrejas na Macedônia estavam sofrendo, estavam passando por lutas, dificuldades financeiras inclusive, mas elas estavam brilhando à luz de Cristo da maneira como elas estavam agindo generosamente com o necessitado, com os irmãos em necessidade. Elas estavam mandando oferta. Por quê? Porque elas entendiam que mesmo passando necessidade, mesmo passando por provações e lutas, elas continuavam tendo uma responsabilidade de cuidar do próximo. E Paulo ele dá uma instrução muito importante para a igreja que eu quero deixar para você nesse momento. Ele fala assim no versículo 6, ele fala: por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade,
visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Preste atenção nesse versículo agora. No versículo 8 ele fala assim: não estou ordenando que o faça, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Veja só o que Paulo está dizendo para essa igreja. Ele está falando, olha, vocês são destaques em muitas coisas. Na fé, no conhecimento da palavra, na sua eloquência, no falar, no seu amor. Mas olha só, eu quero que vocês sejam mais generosos, que vocês se juntem a essa igreja na Macedônia e sejam generosos também para aqueles que estão em necessidade. Nós estamos vivendo em um momento onde muitas pessoas estão em necessidade. Pessoas estão com necessidades na área espiritual, na área física, na área emocional, em muitas áreas, em muitos aspectos. E eu e você somos instrumentos de Deus para cuidar desses. Agora, nesse momento, uma das coisas que acontece é que a gente pensa muito em nós. A gente fica com medo, a gente fica, e eu, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha situação bancária, o que vai acontecer... A gente pensa em tantas coisas, mas a gente esquece de pensar no próximo. Em nenhum momento Deus fala para a gente ficar olhando para nós, mas pelo contrário, para a gente olhar para o próximo, para a gente amar o próximo. Então eu quero te encorajar nesse momento. Eu gosto desse último texto, desse último versículo que Paulo ele falou nesse texto. Ele fala, olha, eu não estou ordenando vocês que façam isso, mas eu quero testar a sinceridade do amor de vocês para com as outras pessoas. A sinceridade do nosso amor tem a ver com a maneira generosa que a gente vive mediante as situações da vida com essas pessoas. Eu sei que todo mundo está apertado, eu sei que a gente está passando por muitas lutas, mas tem uma maneira pela qual Deus quer usar a sua vida para alcançar aquele que está ao seu redor. Então tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que talvez você vai conseguir compartilhar algo que você tem dentro de casa com elas. Tem as cestas básicas que a gente tem montado na igreja para distribuir. Então seja fiel, doe com generosidade, saiba que Deus ele cuida da sua vida também. E talvez Deus tenha te dado muito, use do muito. Se Deus tem te dado menos, pouco, nesse momento da sua vida, dê conforme Deus tem te dado também. Conforme Deus colocar no teu coração, seja fiel e dê e ajude. Às vezes a sua maneira de ajudar também vai ser em cuidar dos seus vizinhos. Às vezes você tem um vizinho idoso, vizinho que está passando por luta, dificuldade, que não pode ficar saindo de casa. Você pode se oferecer para fazer as compras para eles. Você pode se oferecer para ajudar de alguma forma, de ir às vezes numa farmácia, de alguma forma ajudar eles. Então eu peço, igreja, seja luz. Vocês são a luz de Cristo no mundo. Vocês são vasos de barro com um tesouro dentro de vocês. Cristo em nós, Cristo em você é a esperança da glória, é a esperança para essa terra. Então, manifeste a glória dele, manifeste quem ele é. Imagine o que Jesus faria na situação que a gente está vivendo hoje. Como é que ele oraria pelas pessoas? Será que ele visitaria as pessoas? Oraria por elas, se for necessário? Gente, vamos agir como Cristo espera que a gente haja. É Ele nesse mundo e tomando as precauções devidas, os cuidados devidos, tá bom? Sejamos sábios, não vamos fazer nada que desonre o nome de Cristo, tá bom? Então seja luz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus eu espero que a gente esteja juntos em breve. Até mais.